Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o geólogo Yersen Machado, falando um pouco sobre a Ilha de Trindade, essa ilha que está no litoral brasileiro, uma das mais distantes do litoral brasileiro e está próximo aqui ao nosso estado do Espírito Santo. E Yersen, essa expedição que você teve foi em 1996, né? Ou seja, há 20 anos atrás, né? 21 anos atrás. E agora você está tendo um tempo para refletir, escrever um pouco sobre essa experiência, né, profissional sua, inclusive, e você foi também como um profissional que ama a atividade que exerce, né? Como você reflete aí esse momento hoje de se pensar Trindade, né? Trindade, realmente, para mim, eu tô fazendo uma série de reminiscências, de pensamentos sobre a ilha, né, que me passa pela cabeça, eu estou escrevendo sobre isso. E realmente é uma viagem que me impressionou muito, né? O que nós passamos nessa ilha, nessa excursão, né? Nós enfrentamos uma tempestade muito forte, que eu sei que não foi a única, eu não fui o único que passei por essa experiência, porque outros navios também passaram no mesmo lugar que eu passei, indo para Cabo Frio. Sim. Na hora que atravessa Cabo Frio, o tempo fica negro, né? Nós perdemos uns 3 dias de viagem enfrentando a tempestade. Você fala atravessa Cabo Frio porque o navio não partiu aqui do litoral Espírito Santo. Partiu do Rio de Janeiro. Partiu do Rio de Janeiro porque a fragata, né? Uma fragata da Marinha, né? É, da Marinha. Né? Então, no porto do Rio de Janeiro, sim, o porto de Mocangue, que a gente sai, e todos que vão para Trindade saem desse local. Sim. Né, da ilha. Fica a ilha de Mocangue fica entre o Rio de Janeiro e Niterói. Ali então, debaixo da ponte, quem passa pela ponte Rio-Niterói vê essa área portuária. Se for do Rio para Niterói, no seu lado direito, a ilha de Mocangue. Sim. Isso é tipo um Cabo das Tormentas, né? Essa área de Cabo Frio, eu passei por isso, eu sei que outros passaram. Foi bastante traumático, não para mim, porque para mim foi uma experiência muito grande, né? Mas o navio sacudiu muito a ponto de as coisas caírem dos armários, abrir tudo e cair, varrer, quebrar aqueles pratos todos. Fez um estrago muito grande, muita gente passando mal. Essas impressões que eu também tive na ilha não foi só de geologia, né? Foi a impressão do que eu assisti ali, foi uma coisa única. Eu fiquei 10 dias naquela ilha. Quando eu cheguei naquela ilha, depois dessa tempestade, eu praticamente me ajoelhei naquela areia e beijei aquela terra, porque era terra firme. E depois, eram milhares de caranguejos, que parecia que a ilha não era nossa, a ilha era um deles, né, dos caranguejos. Sim, sim. E também sobrevoei de helicóptero uma vez, quando eu subi no Desejado, todos nós subimos no Desejado a pé, de 600 metros. Sim. Mas quando eu estava lá em cima, eu acabei me desequilibrando e torci o pé. Aí eu voltei, por causa do pé estava inchado, eu voltei de helicóptero da Marinha. E quando a gente sobrevoando aquela área onde fica a Praia das Tartarugas, onde elas fazem a postura, se caísse ali naquele mar, ia cair em cima de tartaruga, que era tartaruga pura. É impressionante, eu nunca tinha visto tanta tartaruga na minha vida, e são enormes. São um ponto importante de desova delas? Sim. Um período de vida? É o ponto mais importante de postura da tartaruga verde, né? Do Brasil. Eu acredito que eu já ouvi até o Tamar falando isso, então né? E é impressionante a quantidade de tartaruga que faz a postura na noite. Você vê muitas mesmo, né? E são gigantescas. Tem uma que parece... você não acredita quando você vê um tamanho. Teve uma em especial que a gente, para parar ela, foi difícil para poder colocar as marcas, né? O Tamar, ele marca... Ele mede o comprimento, faz diversas análises do animal, né? Que faz a postura nesse momento, né? Outra coisa que me impressionou foram os caranguejos, foi a floresta, né? Samambaia. Samambaias, né?
Sim. que é realmente impressionante. A floresta, nunca tinha visto uma árvore tão alta de samambaia. Elas sofrem uma inclinação devido ao material onde elas se sentam, onde Sim. elas estão assentadas. Esse material ele dá uma corrida também, porque é um solo que está descendo da montanha. Aí elas ficam inclinadas e se dobram em direção ao sol. A temperatura é semelhante à nossa 25 aqui, né? graus, 25 em média. Sim, No bem caso, tropical. o sol castiga muito, apesar Sim. da temperatura. Há mudanças de clima muito rápidas em Trindade, e isso daí até transforma a ilha numa questão problemática para as pessoas mergulham e tal, mas aquilo ali já matou alguns marinheiros, né? Desde que eu estive lá. Por quê? Né? Porque as condições modificam, né? Rapidamente, de mar rapidamente, e o cara de mar. a pessoa é do mar. Eles chamam de onda camelo. Aquilo vem uma onda de 3 metros de altura e varre o rochedo e leva a pessoa. Um documentário que eu assisti, a Marinha não permite mais o banho nas praias de Trindade, né? Por conta desse perigo, né? Por conta do perigo dessas ondas que vêm com um tamanho grande e pega a pessoa. Pega até um marinheiro que conhece o mar de surpresa. O marinheiro ele tem uma certa mística com relação a isso. Eu ouvi comentários de vários deles achando que o mar tem uma certa energia que quando se aproxima, lá em Trindade, quando se aproxima para lançar uma isca e capturar um peixe, o mar fica agitado e acaba... Já é uma crença que se criou. É uma crença, um certo temor do sim. mar. Né, todo lugar onde a natureza é muito selvagem, né? Há também uma mística muito grande com relação às coisas que ocorrem, né? E assim, já se falou na possibilidade de um turismo especializado na ilha. Você acha que tem possibilidade sem ameaçar a preservação da natureza dessa ilha, ou pelo contrário, que possa acrescentar recursos para que os processos científicos se ocorram de uma forma mais intensa? A minha opinião, eu tenho o seguinte, eu tenho uma formação na área ambiental já de praticamente toda a minha vida eu passei na área de meio ambiente, né? E o que eu sinto é que você criar uma unidade de conservação, e Trindade é uma unidade de conservação, e pelo menos municipal já há muitos e muitos anos, né? E você restringir o uso dessa unidade a apenas pesquisa, eu acho que deveria se dar abertura para que se visitassem certas unidades, por mais que sejam preservadas, para pessoas que tivessem recursos, né? E pagassem um valor, né, alto para ter acesso a essas unidades, que se revertesse em benefício exato, que revertesse em benefício da própria unidade, né? E aí os administradores é que decidiriam isso. Um plano de manejo bem rigoroso. Um plano de manejo, né? E você não proibir de forma absurda, né, o acesso a pessoas que possam, né, colaborar com recursos e querer conhecer a unidade de conservação, no caso, querer conhecer a Ilha de Trindade, que problema que iria ter alguns números de pessoas com recursos, né, desde que não degradasse a ilha, conhecer a ilha como qualquer, né, pesquisador pode ir lá conhecer, né? Sim. Acredito que deveria ser permitido, sim, o uso turístico bem pago, né, bem remunerado, né, para poder reverter para um bem da unidade, né? Ok. E muito obrigado pela sua presença aqui e pela descrição que você faz também para o nosso telespectador, já que as pessoas são poucos os privilegiados que estiveram lá, como você podem estar contando um pouco dessa história. Obrigado. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.